Dale, 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 oh. Dale, 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 oh. Eu sou Palmeiras, sim, senhor. E bebo todas que vier. Eu canto meu porco, meu único amor. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E ó, eu não vou esconder de vocês uma coisa. Chegou, hein? Sexta-feira chegou. É difícil agora chegar às 10 da noite. Mas pelo menos a sexta-feira, ó, já amanheceu aí já. Ai, ai, foi difícil dormir e eu entrei de férias, então vocês imaginam. É pior ainda, né? Pior ainda, porque dá uma sensação do tipo assim, caramba, não tem nada pra fazer. Assim, meus queridos, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Tem hora que me vem uma confiança, sabe? Do tipo assim, caramba, meu, Palmeiras vai passar, a gente vai avançar. Só que tem hora que bate assim aquele frio na barriga. É uma mistura de sensações que é difícil de explicar. Mas eu acho que se tem uma coisa que todo torcedor tem em comum, é essa mistura de sensações. Não importa se você é um torcedor do Palmeiras ou rival. Eu acho que muita gente já pegou e falou assim, ah tá, eu tô ligado do que você tá falando. Independente do torcedor que seja, né? Seja palmeirense, seja corintiano, flamenguista, são paulino, botafoguense, enfim. É isso, pessoal, é isso. Muito apreensivo, tentei selecionar uns assuntos aqui bacana pra gente falar, mas nada me tira da cabeça o jogo de hoje. Nada me tira da cabeça que o nosso sistema defensivo vai ser completamente reserva. Então a gente vai ter ali provavelmente uma dupla de zagueiros com o Mikael e o Fuchs. O Abel ontem na coletiva, ele deixou várias coisas no ar, como a utilização do Vanderlan. Ele falou que é um ótimo jogo para o jogador ganhar moral, ou seja, basicamente admitindo que faria uma linha com 4 jogadores e o Vanderlan no lugar do Piquerez, mas também ele falou sobre o método tático que o Chelsea utiliza de 3 zagueiros. E aí ele falou ainda que no Brasil os jornalistas criticam ele por esse método, deixando meio subentendido também que poderia enfrentar a equipe europeia dessa forma. Então não sabemos. Não sabemos. A cachorrada que começou, eu começar o vídeo, mano, os cachorros se animam. Tava até agora um silêncio. Mas enfim. O Pedro Neto ainda não se sabe se ele joga ou se ele não joga. Ainda é uma incógnita lá na equipe do Chelsea. O Estevão pode fazer a sua despedida hoje. E olha só, olha como que o futebol, cara, ele é irônico, né? O Estevão, se o Palmeiras perder e for o último jogo do Palmeiras hoje, o Estevão faz a sua despedida contra o próximo clube. Ele já pode sair na hora da saída do campo, ele já pode ir lá pro vestiário do Chelsea já. Olha como que é, cara, as coisas, né? Que coincidência. Estamos enfrentando o Chelsea mais uma vez. O nosso melhor jogador hoje, talvez mais dinâmico, mais criativo, tá lá. E o meu palpite? O meu palpite é que o Palmeiras hoje, galera, olha, podem me chamar de soberbo, podem me chamar do que for, mas o Palmeiras hoje não perde para o Chelsea. Hoje o Palmeiras não perde para o Chelsea. Dia da Independência Americana, feriado lá nos Estados Unidos, 4 de julho, né? Eu lembro daquele filme com o Tom Cruise, Nascido em 4 de julho, um filme muito bom, inclusive, uma história bem ali dramática, mas muito bom o filme. Recomendo para quem gosta de um bom drama, de um bom enredo. É um filme que eu super recomendo, Nascido em 4 de julho, a história de um cara extremamente patriota. Então, muito bacana mesmo. E é isso, vamos lá. Tô dando até dica de filme aqui para ver se a gente faz o tempo passar mais rápido. Roda essa vinheta aí, bora lá. Não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros
da Tribo da Sorte. Ó, Tribo da Sorte, tá aparecendo aí o QR Code, tem o link fixado nos comentários. Lembrando que já tem Mega Sena acumulada de novo, já tem Quina acumulada também, tem Time Mania também, que é um outro sorteio aí, outro concurso aí da Caixa Econômica Federal, lá das lotéricas. Então você pode fazer tudo isso com a Tribo da Sorte, utilizando o nosso cupom. Para gerar o nosso cupom, clica aqui no QR Code, ou se não no link fixado abaixo, vai abrir um chat, chama o pessoal lá, quero o cupom lá do canal do Opina Porco, lá do canal que hoje vai eliminar o Chelsea. Você pode até falar assim, quero um cupom em especial, porque os caras vão eliminar o Chelsea e vão representar a torcida brasileira que vai estar toda unida. O Palmeiras é o Brasil hoje. Brincadeira, eu sei que vai ter muita gente secando, mas meu amigo, se você secar o Palmeiras com a conta cheia, é melhor, não é? O Palmeiras pode até avançar, não pode? Já pensou você com uns milhões no bolso? Se você for um torcedor rival, você nem liga. Você fala assim, que se lasque, mano, o campeonato dos caras lá. Eu vou curtir os meus milhões. Então você pode acessar lá com o pessoal da Tribo da Sorte, beleza? Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. E eu falei sobre o filme Nascido em 4 de julho, e o Tom Cruise, que é o ator do filme, ele nasceu em 3 de julho. Foi aniversário dele ontem, inclusive. Ele nasceu em 3 de julho. Pra quem gosta de um bom drama, de uma boa história, é um filme que vale a pena. Um filme longo, um filme demorado, é um filme que mostra questões ali de superação e tudo mais. Quem gosta de um bom enredo vai gostar desse filme, tá? Muito bom mesmo. Enfim, curiosidades, pessoal, curiosidades. A gente vai além das 4 linhas do futebol. Mas vamos lá! Vamos falar sobre futebol. Hoje eu quero animação, tá bom? Animação de toda a torcida. Eu tenho certeza que os corintianos estarão com a gente por todo o Brasil. Eu tenho certeza que os flamenguistas estarão com a gente por todo o Brasil. Eu tenho certeza que os são paulinos estarão com a gente por todo o Brasil. Não torcendo pro Palmeiras, claro, mas vai estar, com certeza, com o secador na mão, e o controle remoto do outro, secando o Palmeiras hoje contra o Chelsea. Mas, meus amigos, o Palmeiras é o Brasil hoje contra o Chelsea, tá bom? Vamos lá. Hoje também tem o Fluminense. Tava me esquecendo já que hoje tem Fluminense e Al Hilal. O jogo deles é às 16 horas. Então, às 10 horas da noite a gente já vai saber quem que a gente vai enfrentar. Neto, o que você acha hoje do Al Hilal e do Fluminense? Opinião sincera. Pessoal, muita gente falando, né? Mas o time do Al Hilal é muito bom. É um time repleto ali de bons jogadores. Concordo, o time do Al Hilal é muito bom. Mas pra mim é 50-50. Pra mim é 50-50. O jogo entre Fluminense e Al Hilal hoje, na minha opinião, é 50-50. Existe a possibilidade das duas equipes passarem. Porque é aquele negócio, galera. Mas o Al Hilal tirou o Manchester City. E o Fluminense tirou a Inter de Milão. Mas o Manchester City é mais time que a Inter de Milão. Só que tem aquele fator futebol. Vou pegar aqui como exemplo o Botafogo. O Botafogo fez uma ótima marcação, um ótimo sistema defensivo, um ótimo ajuste contra o PSG. Contra o Palmeiras não conseguiu fazer. Porque cada jogo tem a sua história, tem o seu enredo. Então talvez o Al Hilal entre hoje não consiga ter o mesmo sucesso tático que teve, por exemplo, contra o City. Vai ser um jogo muito legal de assistir. Quero adiantar algumas coisas aí que eu tenho pra fazer à tarde, pra ver se às 4 horas eu já esteja aqui pra assistir esse jogo. E é isso. Pra mim é 50-50. Agora, o jogo do Palmeiras e Chelsea. Não acho que seja 50-50. Eu acho que seja 60 pro Chelsea e 40 pro Palmeiras. Eu vou colocar dessa forma. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? O dia amanheceu com uma notícia que o Corinthians pode até se transformar numa SAF. Primeiro lugar, tá lá no Globo.com, tá? Não é o Opina Porco que tá falando, não. Matéria do Globo.com. Você entra lá, no destaque da página tem lá que o Memphis Depay pode ser dispensado do Corinthians. Porque o Corinthians, né, a gestão interina agora, que assumiu o comando no lugar do Augusto Melo, vai ter ainda uma votação para saber se vai ser definitivo essa saída do Augusto Melo ou não. Mas essa gestão interina está fazendo corte de gastos. E hoje, a maior folha salarial lá dentro,
um dos maiores consumos é com o Memphis Depay. E o Corinthians tem que fazer esse corte e já cogita dispensar o jogador nos próximos dias. Ao final da matéria, você encontra o seguinte trecho. Diante do cenário, a discussão sobre a transformação do clube em SAF voltou à mesa. Conselheiros, membros da diretoria interina e nomes de peso como Ronaldo Fenômeno e André Sanches passaram a debater a possibilidade como uma alternativa diante do descompasso entre a arrecadação. O assunto deve ganhar força nos próximos dias, com a aproximação da Assembleia. Galera, se eu falar uma coisa aqui, eu posso ser até processado. É de verdade. Eu não sei quem tá assistindo o vídeo, eu não sei onde vai parar isso. Mas eu queria tanto falar isso pra vocês. Eu queria tanto falar isso pra vocês, mas eu não posso. Eu não posso. O meu comentário, ele tem que ser censurado. Mas nesse trecho que eu li aqui, existe um detalhe muito importante. Juntem o quebra-cabeça. Se vocês, quem já acompanha o canal vai saber do que eu tô falando. É só vocês juntarem o quebra-cabeça. Aí vocês já vão tirar as conclusões, tá? Aí vocês já vão entender o que eu quero dizer e eu não corro o risco de ser processado. Nesse trecho aqui que eu li pra vocês, tem um detalhe muito importante. E eu falo pra vocês uma coisa. Se o Corinthians virar SAF com esse detalhe, vai se lascar da mesma forma. Vai se lascar da mesma forma. Meus queridos, SAF não é a salvação dos clubes de futebol. E eu já falei isso aqui várias e várias vezes. Tá aí o exemplo do Vasco, que na verdade se lascou ainda mais. Eu vou trazer para vocês também o exemplo do Botafogo. Ah, Neto, mas o Botafogo tá com uma gestão organizada. Está organizada. Só que se você buscar as outras equipes do mesmo grupo do dono do Botafogo, estão se lascando. E esse efeito dominó, como lá é tudo uma família, pode respingar no Botafogo também. E teve uma coisa aqui, ó, do Botafogo que a gente vai falar daqui a pouco, que aconteceu lá, que tá muito condicionado à forma como essa gestão toca o barco lá. E não traz uma solidez, não traz uma continuidade de trabalho, não tem permitido com que o clube evolua esportivamente e tecnicamente falando. Então, se esse detalhezinho aqui tiver no meio dessa transformação de SAF, o Corinthians vai se lascar. O Corinthians vai se lascar. Escutem o que eu tô falando pra vocês. Escutem o que eu estou falando pra vocês. Uma ação importante aí, ó, que saiu agora pela manhã, lá no UOL, agora da madrugadinha, que o Flamengo e o Corinthians, eles se recusaram a assinar o documento lá que prevê a distribuição dos direitos de imagem lá de TV dentro da Liga do Futebol Brasileiro. Então eles defendem o projeto de criar a Liga, só que no momento eles não queriam a discussão sobre essa questão dos direitos de TV. Ó, Flamengo e Corinthians defendem organizar ligas sem acordo de TV imediato. Isso porque eles entendem que existe ali um descompasso na distribuição do dinheiro, dos valores. A princípio, só o Flamengo era contra e não tinha assinado esse documento. Agora, a gestão do Corinthians que assumiu fez uma reunião, analisou a documentação e também não concordou com ela. Então você tem Corinthians e Flamengo contra. E, obviamente, eram as equipes que mais recebiam aportes de direitos de TV
dentro do futebol brasileiro. Se você pegar, né, os valores de Flamengo e de Corinthians, eles eram uma diferença absurda para outras equipes do futebol brasileiro. Ah, Neto, você acha que tá errado isso? Cara, eu penso que cada um tem direito de defender o seu posicionamento. Ah, a gente vai organizar uma liga. Eu acho que determinada regra não tá favorecendo eu. Tipo reunião de condomínio, sabe? Conselho de condomínio. Ó, não, mas peraí. Eu não concordo com isso. Por causa disso. Cada um tem direito de defender o seu ponto. Cada um tem direito de defender o seu ponto. Aliás, se existe realmente as reuniões para essa discussão, cada um defender o seu ponto, não é um aspecto negativo nessa discussão. Agora, o fato é o seguinte: quais são os objetivos da liga fora a TV? Pressionar a CBF por melhores regras, criar um campeonato, uma competição própria. Vai ter essa liberdade? Meio que se desvincular um pouco da CBF. A gente quer criar, sei lá, uma competição própria. Podemos criar? Não estou falando que é necessário, porque o nosso calendário já é abarrotado. Mas eu estou falando assim, se as equipes quiserem ter essa autonomia, eles podem buscar novos acordos? Qual que é a liberdade que isso tem? A gente precisa entender melhor isso, né? A gente precisa entender melhor quais são as outras nuances desse acordo. Porque a gente fala muito sobre os direitos de TV. E nesse momento, eu já falei isso aqui uma vez, isso aqui parece mais um bloco comercial para vender direitos de TV do que necessariamente uma liga para melhorar o aspecto estrutural do futebol brasileiro. Precisamos ter acesso ali ao documento completo para a gente poder ter uma discussão com um embasamento maior sobre isso. Aí eu falei para vocês que a gente ia conversar sobre a questão do Botafogo. É o seguinte, cara, o Botafogo, os torcedores inclusive criticaram muito essa decisão da gestão do Botafogo. O Botafogo vendeu o zagueiro Jair. O zagueiro Jair chegou aí há 6 meses, ganhou um espaço na Copa do Mundo de Clubes, mostrou um trabalho muito bom e foi vendido pela bagatela de 12 milhões de euros. 77 milhões de reais. Muitos torcedores botafoguenses reclamaram, falaram que vendeu por preço de banana. E ele foi vendido lá pro Nottingham Forest. E o dono do Nottingham Forest, ele é muito amigo do dono do Botafogo, do John Textor. Então parece que foi meio que um acordo de comadres. Só que, na verdade, pessoal, existe algo por trás. Calma. Existe algo por trás, tá? Num bom sentido disso tudo. Já tem o pessoal que fica todo animadinho. Calma. A questão é a seguinte, amigos. A gente sabe que no Botafogo as promessas são as seguintes, né? Vem e joga 6 meses no Botafogo, depois a gente te coloca num clube da Europa. É assim lá. Se o Botafogo chegar amanhã para negociar com você, eles vão falar assim, ó, vem pra cá, joga uns 6 meses com a gente, uma meia temporada, e aí depois a gente te garante pra você que manda você pra Europa. Então existe sempre essa condição. E essa condição não permite com que o Botafogo tenha uma continuidade. O John Textor, ele faz do Botafogo um Lego. Ele vai montando e desmontando, montando e desmontando. E a falta dessa continuidade, eu acho que ela é prejudicial para a equipe. Eu não vejo o Botafogo investir em categoria de base. O que traz também uma base estrutural sólida. Eu não vejo nada disso. É por isso que eu falei para vocês lá que a SAF do Botafogo, ela parece que está também tomando alguns caminhos e algumas decisões muito imediatistas. Queremos o resultado para ontem. Você vai ver, vai chegar no final do ano, o Botafogo vai de novo fazer isso. Isso tá virando uma prática comum porque deu certo no ano passado. Mas isso não significa que vai dar sempre certo. O elenco esse ano do Botafogo é muito inferior ao elenco do ano passado.
Muito inferior. Saiu aqui, ó, uma pesquisa aqui do Google Trends. Quais foram as equipes mais buscadas, mais pesquisadas nesse Mundial de Clubes? A gente vai caminhando para a reta final da competição. Infelizmente, acredito que a final é dia 13, ou seja, na semana que vem já. A gente já vai ter a final. E temos mais alguns dias de competição, desfrutar um pouco mais de alguns jogos. E aqui a gente tem uma pesquisa, né? De como foi positivo esse Mundial de Clubes para as equipes brasileiras. Isso porque, olha só, no mundo, a top 5 equipes pesquisadas foram Real Madrid, PSG, Flamengo em terceiro lugar, Inter de Miami em quarto lugar, por causa de quem? Lionel Messi, óbvio. E quinto lugar, o Palmeiras. Isso no mundo, tá? Essas informações vieram do Google. No Brasil, os clubes mais pesquisados. O top 4 é justamente os clubes que estão na Copa do Mundo de Clubes. O primeiro, o Flamengo. O segundo, o Palmeiras. O terceiro, o Botafogo. E o quarto, o Fluminense. E aí depois vem os outros, né? Em quinto, o PSG. E nos Estados Unidos, foi um pouco diferente. Os clubes mais pesquisados apenas no país norte-americano foi a Inter de Miami, primeiro lugar, PSG em segundo, Chelsea em terceiro, Bayern de Munique em quarto, Manchester City em quinto. O Palmeiras aparece em nona colocação. Aí, em sexto, o Inter de Milão. Em sétimo, o Pachuca. Em oitavo, o Atlético de Madrid. Para mim, a mais importante aqui é a do mundo. No mundo todo. De uma forma global. Porque a gente sabe que os Estados Unidos, a cultura do futebol lá não é tão acesa quanto, por exemplo, na Europa. Né? E em outros países também. Por exemplo, outros países do Oriente Médio que também está se acendendo essa cultura. Mas bacana ver isso, bacana ver o nome dos clubes brasileiros bem envolvido. Obviamente que falta alguns dias ainda para terminar, então esse cenário aqui ele pode mudar com as equipes brasileiras talvez avançando ou não, a gente vai saber hoje. De repente a gente pega o mesmo voo ali de volta, né? O mesmo frete com o Fluminense. Mas não, eu espero que não. Beleza? Coloca nas opiniões aí, meus queridos. Tamo junto. Valeu, falou. Bom jogo pra todo mundo, hein? Vamos ver se dá pra gente voltar pra fazer um videozinho sobre o jogo lá do Fluminense. Vamos ver como que vai ser. Valeu, boa sexta pra todo mundo. Até mais.